tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. É uma palavrinha tão comum, a gente ouve tanto falar, né? E tão usada para justificar alguns momentos que a gente passa durante o nosso dia. Então vamos entender um pouquinho o que é a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano. Apesar da gente verificar ela de uma forma ruim, da gente falar sobre ela de uma forma ruim, ela é uma emoção natural, ou seja, todo ser humano sente a ansiedade, né? O que vai diferir se ela é uma coisa boa ou ruim é o nível, né? A intensidade que isso acontece. Então, por exemplo, quando que a ansiedade ela pode ser boa? Quando ela serve para nos alertar de alguma coisa, para nos lembrar de alguma coisa. Então, vamos pensar se eu tenho uma determinada prova, um determinado teste que é bem importante para mim. E aí, alguns dias antes, eu começo a me sentir ansioso. Isso quer dizer que eu preciso estudar, que eu preciso me preparar para esse momento. Então, nesse sentido, a ansiedade serve como alerta, né? Quando ela passa a ser tóxica, quando ela impede que eu tenha uma rotina normal, que eu faça algumas coisas, né, por conta do nível de ansiedade. Então, às vezes esse nível ele é tão intenso, ele é tão extremo, que eu não consigo mais focar em nada, a minha concentração fica comprometida, o meu raciocínio, né, as minhas tomadas de decisão ficam comprometidas por conta do nível de ansiedade que eu estou, né? E aí, nesse sentido, a ansiedade também ela não pode ser vista como uma doença, porque ela é uma emoção natural, né? Então, ela só passa a ser vista como doença quando ela estiver num nível de transtorno, né? Então, quando a gente falar sobre transtorno de ansiedade, que aí pode vir o transtorno de estresse pós-traumático, né? Fobia social, né? Outros transtornos, aí sim a ansiedade passa a ser considerada uma doença, tá? E aí, como doença, sim, ela precisa buscar tratamento, ela tem cura, tem como amenizar, né? Mas precisa buscar ajuda. Então, no dia a dia, algumas coisas podem facilitar a gente na rotina e a diminuir os níveis de ansiedade, né? Se a gente busca uma atividade física regularmente, se a gente tem um sono adequado, se a gente tem uma alimentação balanceada, né, são fatores que podem diminuir também os níveis de ansiedade, né? Aí eu não consigo controlar, então eu vou buscar ajuda de um profissional, talvez eu precise inclusive tomar medicação para isso, mas o que não pode é ficar sofrendo por conta da ansiedade e comprometendo também o desenvolvimento de algumas atividades que são básicas da rotina, né? Então, identificar que eu estou com ansiedade, se isso é uma crise, se isso é um episódio isolado, é importante para eu saber como lidar com isso. Então, toda ansiedade, ela serve para nos alertar de alguma coisa. A gente precisa tomar cuidado e impedir de que o nível de ansiedade chegue a um nível extremo que me impeça de desenvolver algumas atividades, tá? Então, é importante se perceber, se conhecer e sempre que identificar que está num nível muito grave, buscar ajuda.